Se você se sente estagnado profissionalmente, seja por não crescer de cargo, não ganhar mais, não ser reconhecido, não aprender nada novo ou não assumir novos desafios, esse vídeo é para você. Meu nome é Natasha Golick, eu sou orientadora de carreiras, graduada em psicologia e eu trabalho com processos de escolha, transição e recolocação profissional. Se você está chegando agora aqui no canal do YouTube, já se inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. E se você está escutando pelo podcast, não deixa de avaliar esse episódio e compartilhar nas redes sociais para a gente levar esse conteúdo para mais pessoas. Ao longo da minha carreira na área de recursos humanos e também com os atendimentos individuais, eu percebi que existem alguns padrões, algumas coisas que pessoas que crescem em suas carreiras fazem e pessoas que não crescem e, em geral, não fazem. E eu compilei esse conteúdo, essas recomendações em 7 passos e trouxe aqui para você hoje, para você conseguir aplicar na sua carreira de uma maneira prática. Mas antes de começar as recomendações, é fundamental que você faça uma autoavaliação. Hoje, você está entregando o que é exigido de você, o que é esperado de você? Se sim, você vai além, você entrega algo a mais? Ou você faz só exatamente o que pedem de você? Ou será que talvez você nem esteja entregando esse mínimo, esse básico? Essas perguntas são muito importantes porque se hoje você não está entregando nem o mínimo do que foi combinado e do que é exigido de você, esse, sem dúvidas, é o primeiro e o mais importante passo que você tem que dar para crescer na sua carreira. Mas se você já entrega o seu trabalho com excelência e vai além, pega papel e caneta para anotar e vamos aos 7 passos. O primeiro passo: converse com o seu chefe, com o seu gestor e seja claro sobre o seu desejo e a sua expectativa de crescer na carreira. Vocês já tiveram uma conversa aberta, franca sobre isso? O seu chefe sabe do seu desejo de crescer na sua carreira? Pode parecer óbvio o que você quer, só que não são todos os profissionais que têm essa vontade. Alguns profissionais estão ok no cargo em que eles estão, com as responsabilidades que eles já têm, e não almejam novas posições, novos desafios. Existem pessoas que são mais ou menos ambiciosas, e o seu chefe pode estar entendendo que você está ok, está satisfeito no seu cargo atual. Então, é muito importante você ter uma conversa clara, óbvio, respeitosa e construtiva, em que você consiga deixar isso claro, em que vocês consigam alinhar as expectativas. O segundo passo: assuma desafios. Seja assumir um projeto que surgiu novo dentro da sua área, um projeto entre áreas dentro da mesma empresa, ou então você pode propor algo. Seja uma melhoria de algum processo, ou arrumar alguma coisa, organizar algo que estava ali parado, dar continuidade a um projeto da área importante que por alguma razão ficou parado, ficou esquecido, ou oferecer ajuda para algum colega da sua área, ou até mesmo para o seu gestor com alguma entrega importante, se você perceber que eles estão se sentindo sobrecarregados, e você comportar essa demanda na sua agenda. Esse tipo de atitude demonstra que você está engajado, que você está interessado em gerar resultados para o negócio, te expõe mais, outras pessoas vão ter acesso ao seu trabalho, vão ver tudo que você está fazendo e, claro, ao longo do caminho você também está se envolvendo com coisas novas, está aprendendo, se desenvolvendo. O terceiro passo é: analise as pessoas que são promovidas e reconhecidas na empresa em que você está. Provavelmente elas têm 2 pontos em comum. Elas geram resultados para a empresa e elas são alinhadas com a cultura. Então, identificando quem são essas pessoas e analisando, você consegue identificar alguns pontos. O que essas pessoas sabem, como que elas se comportam, que resultados que elas geram, e aí fica mais fácil de você construir uma estratégia para você. Mas, se você tiver dificuldade de fazer isso dentro da empresa que você trabalha, você pode buscar outras referências no mercado, e o LinkedIn pode te ajudar muito nisso. Então, procure pessoas que estão em cargos que você gostaria de ocupar, que estão em empresas que você gostaria de trabalhar e avalie a trajetória dessas pessoas. Onde que elas trabalharam, o que elas estudaram, que projetos que elas participaram, quais são as atividades que elas fazem no dia a dia, quais resultados elas geraram e quais competências comportamentais provavelmente elas têm bem desenvolvidas. O quarto ponto é: trabalhe a sua marca pessoal. Ainda hoje tem gente que cuidar da marca pessoal é colocar uma foto com os braços cruzados no LinkedIn, ou então que isso é algo que só quem divulga o seu trabalho na internet precisa se preocupar. Só que isso não é verdade.
Todos nós, independente de onde a gente trabalhe, do que a gente faça, a gente tem sim uma marca pessoal. A gente passa impressões para as outras pessoas e a gente comunica algo a todo tempo. E isso é ainda mais importante hoje em dia, porque já foi aquela época que a gente entrava em uma empresa no começo da nossa carreira e trilhava todo o caminho lá dentro até a gente se aposentar. Hoje em dia a gente sabe que não é mais assim. Então é muito importante que você se atente a isso e eu vou te deixar aqui algumas perguntas para te ajudar a avaliar como que você tem trabalhado a sua marca pessoal. Então pense, como que eu quero ser percebido? Que feedbacks que eu tenho recebido? Será que eu estou passando a imagem que eu desejo? Para o cargo que eu desejo ocupar, quais será que são as características mais importantes? Será que eu já tenho elas? Se sim, eu estou demonstrando, as pessoas conseguem perceber essas características em mim? E se não, como que eu posso fazer para desenvolvê-las e então mostrá-las? O quinto passo é, mostre o seu trabalho. É muito fácil a gente entrar na correria do dia a dia, fazer uma coisa atrás da outra, não ter tempo para parar para pensar. E isso também acontece com a nossa gestão, com quem está avaliando o nosso trabalho. Então é importante que a gente se preocupe em parar de tempos em tempos e conseguir mostrar para a nossa gestão de uma forma clara todos os resultados que a gente está entregando, como que a gente está desenvolvendo o nosso trabalho, em quais projetos a gente está envolvido. E isso é muito importante, principalmente se você for um bom funcionário, que o seu chefe não precisa ficar ali em cima de você, te acompanhando no dia a dia, sabendo cada passo que você dá. Então, se você tem mais autonomia, isso com certeza é excelente, mas é necessário que você faça algumas pausas, alguns marcos, para poder passar essas informações. Então, tenha clareza do que é esperado de você, do que é esperado para o seu cargo, como estão as suas entregas das suas atividades básicas, quais projetos além você está participando, quais resultados você está entregando, quais atividades, às vezes, que não são suas, mas que você assumiu e está entregando super bem. Vá anotando tudo isso e se na sua empresa existirem conversas de feedback já agendadas de tempos em tempos, esse é sim um ótimo momento para você ter essa conversa, mas nada impede de você marcar outras conversas. Então você pode marcar uma conversa com o seu gestor, um papo sobre carreira, por exemplo, ou talvez conversas rápidas que estejam mais presentes no dia a dia para você fazer um acompanhamento de tudo que você está fazendo. Enfim, existem formas mais sutis de fazer isso e outras mais escancaradas, digamos. E aí você pode pensar o que tem mais a ver com você, o que pode ser mais estratégico e então você aplica. O sexto passo é, olhe para o mercado, se movimente, se conecte com outras pessoas, participe de processos seletivos. Quando a gente está dentro de uma empresa, principalmente se a gente teve experiência em poucos lugares e se a gente já está nessa empresa há muito tempo, é muito fácil a gente ficar desatualizado, sem saber quais são as melhores práticas de mercado, quais são as tendências. E com isso a gente acaba até perdendo visibilidade de quais são possibilidades de carreira, do que as outras empresas estão praticando e oferecendo. Então, quais cargos que as outras pessoas da sua área ocupam em outras empresas? Quais atividades que elas fazem? Quais desafios que elas têm? Quanto mais ou menos será que elas ganham? Tudo isso são coisas que é importante você ficar atento e não se desconectar dessas informações. Por isso que mesmo se você quiser continuar na empresa em que você está, é importante que de tempos em tempos você faça esses movimentos, até para você testar como que está a sua empregabilidade, como que o mercado está te vendo, e perceber o que você pode fazer para se desenvolver cada vez mais, para se manter competitivo e para ser então um profissional mais atrativo diante das outras empresas. E claro, se fizer sentido para você, aí você aceita uma outra proposta, muda de trabalho de empresa. Até porque dentro das empresas normalmente existe um teto do quanto que pode ser dado de aumento salarial ou existem prazos que precisam ser respeitados para acontecer uma promoção. Então, dependendo do seu momento, do seu contexto e dos seus desejos, mudar de empresa pode ser sim mais interessante para você acelerar esse crescimento, até porque a empresa que está te contratando precisa ter algo a mais para te chamar, né? Para te conquistar, para chamar sua atenção. Então existe sim chance de você ter um crescimento mais acelerado se você mudar de trabalho. E o sétimo passo é, tenha um plano de desenvolvimento. Não adianta a gente construir a nossa carreira no automático, só vivendo um dia depois do outro, sem pensar no que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, sem ter uma estratégia clara. Então, colete feedbacks,
Avalie no seu cargo atual o que é esperado de você e como que você pode ir um pouco além, quais entregas você pode fazer, quais resultados além você pode gerar. Pense quais são conhecimentos técnicos que você pode aprimorar e também quais são competências comportamentais que você tem a oportunidade de se desenvolver. E você pode fazer isso também já pensando no próximo passo, no próximo cargo. O que é esperado dessa nova posição? Eu já tenho esses conhecimentos técnicos e essas competências comportamentais? Avaliar isso pode te ajudar muito a traçar esse plano. E claro, se mantenha conectado com as tendências do seu mercado, com as melhores práticas. Participe de eventos, cultive o seu networking, estude, se desafie. Coloque os seus objetivos de desenvolvimento no papel. Defina passos claros do que você vai fazer. Estabeleça prazos para suas ações e monitore e acompanhe a sua evolução. Essas foram as 7 ações práticas que eu trouxe para você hoje para te ajudar no seu crescimento, no seu desenvolvimento de carreira, para que você consiga crescer profissionalmente, atingir os seus objetivos, ganhar mais, ser reconhecido. E eu recomendo que agora, então, você tire alguns minutos e defina quais dessas ações mais se aplicam a você, em quais delas você vai focar, como que você vai traçar o seu plano de desenvolvimento de carreira para os próximos meses. Porque também só ter acesso a todas essas informações e pensar, puxa, que legal, é verdade, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas não aplicar não vai te tirar do lugar em que você está hoje. Eu tenho certeza que se você aplicar pelo menos alguns desses passos, você vai conseguir alavancar a sua carreira e eu vou ficar muito feliz de saber também o que você achou desse conteúdo. Então curte aqui o vídeo ou avalia o podcast e você pode também compartilhar esse conteúdo com alguém que vai se beneficiar, que também deseja crescer na carreira. Até a próxima semana!